Vamos para as informações? Eu vou começar falando do Matheus Sávio. Eu publiquei essa informação ontem, na verdade, e eu esqueci de trazer no vídeo anterior, mas vou trazer agora porque é importante. É mais uma da série de onde vem o dinheiro do Flamengo. Quando o rival perguntar, como o Flamengo tem muito dinheiro? Você cita esse exemplo aqui, ó. Você lembra do Matheus Sávio, aquele meia que foi vendido pelo Flamengo ao Kashiwa Reysol do Japão lá em 2019? Pois é, estamos em 2025. E sabe o que aconteceu? O Urawa Reds, do Japão também, pagou a multa rescisória e contratou o meia junto ao Kashiwa Reysol, também do Japão, por 3 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais. O Flamengo ainda era dono de 30% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a quase 6 milhões de reais. Gente, vai cair 6 milhões de reais na conta do Flamengo. Isso é muito importante. Isso não vale de nada, não paga nem a folha salarial. Claro que vale, gente. É dinheiro caindo na conta do Flamengo, sem o Flamengo esperar. E outra, sobre essa informação, você que me acompanha aí, eu sei que vários têm o sonho de se tornar jornalista. É o que eu falo para vocês. Um jornalista, ele precisa ter uma característica importante: ser curioso, porque eu fui curioso aqui. Eu recebi uma informação de uma pessoa do mercado da bola que o Matheus Sávio estava sendo vendido para esse clube. Eu lembrei do Matheus Sávio, Flamengo, e fui apurar, fiquei curioso, fui apurar, será que o Flamengo tem direito a algum valor? E aí, uma pessoa me disse o seguinte: o Flamengo tinha 30% dele, ou seja, o Flamengo vai receber 30% do valor da venda de 3 milhões de dólares. É o que eu falo, uma dica. Não é curso não, hein? Vou começar a cobrar, hein? Você que quer ser jornalista tem que ser curioso. Vamos para o próximo assunto? Fabrício Bruno, porque a nova proposta do Cruzeiro vai ser feita ao Flamengo. A gente teve acesso antes dessa proposta chegar oficialmente ao Flamengo, mas eu tive acesso a essa informação sobre que o André Cury, empresário do Fabrício Bruno, se reuniu com a diretoria do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O André Cury esteve em Belo Horizonte nesse sábado, inclusive, para acompanhar de perto a apresentação do atacante Gabigol e também do Dudu, porque o Dudu também é atleta dele, ele também representa o Dudu. Então ele estava lá, se reuniu com a diretoria do Cruzeiro, e nessa reunião que ele teve com a diretoria do Cruzeiro, com o Alexandre Matos, que ele tem uma ótima relação, inclusive, nessa reunião ficou decidido o seguinte: eu vou ler exatamente o que eu postei no meu Twitter, para vocês entenderem. André Cury, representante de Fabrício Bruno, se reuniu com o Cruzeiro e conseguiu aumentar a proposta pelo zagueiro do Flamengo de 5 milhões de euros por 50% para 7 milhões de euros por 70% e quase 1 milhão de euros em bônus. É bônus. Se ele bater uma determinada meta, o Flamengo ganha esses bônus. Ou seja, o Fla receberia cerca de 45 milhões de reais de maneira fixa, podendo ganhar mais 6 milhões de reais em bônus e ainda manter 30% dos direitos econômicos de uma futura venda do zagueiro que vai completar 29 anos agora, em fevereiro. Essa é a nova proposta. Eu quero saber de vocês já. Vocês aceitariam essa proposta? Acham um valor baixo? Enfim, eu quero a opinião de vocês. Lembrando, 7 milhões de euros foi basicamente o que custou o Léo Ortiz, por exemplo. Com esse valor, você acha, Vini, que dá para contratar um jogador para ser reserva, tal como fizeram com o Fabrício Bruno na ocasião? O Fabrício Bruno custou 15 milhões de reais. Gente, foi muito barato. O valor da multa rescisória dele junto ao Red Bull Bragantino. Eu acho que com esse valor, sim, dá para contratar. Agora, eu também acho que dá para melhorar essa proposta aí. Não vejo motivos para o Flamengo manter 30% do Fabrício Bruno. Eu acho que dá para melhorar. De repente botar 8 milhões por 80% e manter esse 1 milhão de euros aí em metas, em bônus. Porque, sejamos francos, pessoal, não dá para a gente ficar comparando também com a proposta que o Flamengo recebeu na temporada passada do clube inglês, de 13 milhões de euros mais 2 milhões em metas. Isso não vai acontecer, até porque o Fabrício Bruno é reserva atualmente e não está indo mais para a seleção brasileira. Eu acho que o Flamengo não pode facilitar, porque ninguém facilita para o Flamengo. A grande verdade é essa. Mas, por outro lado, vale a pena manter um jogador insatisfeito no atual elenco? Ele está insatisfeito, ele quer sair. E eu me coloco no lugar dele também. Imagina, de um lado, Felipe Luiz, que diz
que ele vai ser reserva, será pouco utilizado. Do outro lado, o Fernando Diniz liga para ele e fala: eu quero você aqui, você vai ser... A gente entende tudo isso, mas o Flamengo também não pode simplesmente fazer um negócio porque o jogador quer sair. O Flamengo só pode aceitar vender o Fabrício Bruno a partir do momento que for bom para o Flamengo. E também tem que analisar também forma de pagamento. Eu confesso para vocês que eu não sei qual é a forma de pagamento oferecida pelo Cruzeiro, mas isso influencia demais. Eu acho melhor receber um valor menor e num tempo menor a receber um valor maior em um longo período, sei lá, 3, 4 anos, parcelas aí de 3, 4 anos. Eu acho que não faz sentido isso. Mas quem sou eu para falar algo? Sou apenas um jornalista e eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que por esses valores aí o Flamengo tem que vender o Fabrício Bruno? Quero a opinião de todos vocês. Agora vamos falar de um assunto muito importante. Porque esse assunto vem desde 2019, sabe por quê? Desde 2019 o Flamengo não tem um psicólogo na comissão técnica, trabalhando no dia a dia, cuidando de algo que é extremamente importante, o lado mental desses atletas. Porque eles são atletas, mas eles são seres humanos também. Eles têm vida pessoal, eles têm problemas fora das 4 linhas, eles têm problemas na vida pessoal, com os familiares. Eles precisam saber lidar melhor com o lado mental, isso é muito importante. Em 2019, Rodolfo Landim, essa gestão Rodolfo Landim, simplesmente tirou o psicólogo que estava lá na ocasião e desde então, quando um jogador tinha a necessidade de fazer, enfim, um acompanhamento, eles iam numa clínica particular. Beleza, só que o BAP, durante o período pré-eleitoral, para a campanha eleitoral, presidente do Flamengo, ele prometeu, inclusive aqui no canal Vene Casagrande, que se ele vencesse, ele botaria um psicólogo no dia a dia do Flamengo. E essa promessa será cumprida. Trata-se de Paulo Ribeiro, pessoal. É isso mesmo, informação que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. O psicólogo Paulo Ribeiro, que se despediu do Botafogo recentemente, essa semana, recebeu proposta do Flamengo e conversa sobre um possível retorno ao clube. Isso quando eu publiquei, mas eu já soube que ele está bem encaminhado, já deu ok, ainda não teve assinatura. Ele foi funcionário do Flamengo nos 2 últimos mandatos de Márcio Braga, 2004 e 2009. Ele é PhD em psicologia e Paulo Ribeiro também possui 35 anos de trabalho no futebol. Então, é uma contratação de peso que eu considero que o BAP está fazendo, porque eu achava um absurdo o Flamengo não ter um profissional nessa área trabalhando no dia a dia do Flamengo. Para mim era um absurdo. E a gente sempre ficava falando sobre isso. E o Marcos Braz, na ocasião, sempre não achava necessário ter alguém ali no dia a dia do Flamengo trabalhando o lado mental dos atletas. Outra informação que eu obtive foi que o fisioterapeuta Fábio Marcelo, olha, eu vou te falar, o que eu ouvi de elogio em relação a esse profissional, eu confesso que eu não conhecia, tá? Mas quando eu fui apurar essa informação, todo mundo falando, cara, se esse cara for pro Flamengo, ele é muito bom, ele é referência na área, ele é top 1, se ele for pro Flamengo, o Flamengo tá fazendo muito bem. E eu soube que o Runco, que está retornando ao Flamengo para ser o diretor médico do Clube de Regatas do Flamengo, convidou o Fábio Marcelo e o Fábio Marcelo tende a aceitar essa proposta rubro-negra. Então, muita coisa acontecendo nos bastidores do Flamengo. Outra informação importante que foi publicada pelo meu parceiro Flazoeiro e também o Alexandre Matos, quer ver que eu vou ler aqui exatamente o que eles publicaram, porque eu não quero ser injusto. Flamengo irá comprar a carga de ingressos quando o clube for visitante. Medida visa ajudar o torcedor. A partir dessa temporada, o Flamengo irá comprar a carga de ingressos destinados à torcida visitante nos jogos fora do Rio. Com essa medida, o clube assumirá a responsabilidade pela venda desses ingressos, facilitando o processo para sócios torcedores e torcedores de fora do Rio. Isso significa que o processo será mais prático, evitando problemas com a aquisição diretamente dos clubes adversários e centralizando o processo na plataforma do clube. Então, eu confirmei essa informação, procede, dando os créditos aí, Flazoeiro e também o Alexandre Matos.
baita ação dessa diretoria do Flamengo e foi mais uma promessa também feita por BAP no período pré-eleitoral. Hora de falar sobre o Flamengo. Contei para vocês com exclusividade nessa sexta-feira que o Flamengo quer a contratação de Juninho, certo? Atacante brasileiro de 28 anos de idade que pertence ao Karabakh. Quero trazer um pouquinho mais de bastidores dessa negociação. Antes da virada do ano, Flamengo e Karabakh chegaram a conversar. O José Boto, na função de novo diretor de futebol, entrou em contato com representantes do clube do Azerbaijão para entender as condições de um eventual negócio. O Flamengo foi informado de que o Karabakh espera pelo menos 5 milhões de euros para fazer o negócio. E o Sevilha, de acordo com o Karabakh, também tem a intenção de contratar o atacante brasileiro, que ganha bem para os padrões do Azerbaijão, mas nada que se compare ao que se paga no Flamengo. Jogador de 28 anos de idade que tem 6 gols na atual edição da Liga dos Campeões. O Karabakh disputou as fases preliminares, ele esteve em 6 partidas com 6 gols marcados. O time não conseguiu entrar na fase de grupos, foi para a Liga Europa, onde ele já disputou mais 6 partidas com 2 gols marcados, ou seja, o Juninho, que é pretendido sim pelo Flamengo, já tem 8 gols marcados apenas nas edições desse ano da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Jogador que tem mais de meio gol por partida desde que foi contratado, mesmo atuando na função de um ponta, jogando pela direita ou pela esquerda. Até por isso fiz a comparação no vídeo dessa sexta-feira de que o Flamengo, entre aspas, descobriu um novo Bruno Henrique, um atacante de lado de campo com excelente média de gols, que poderia até fazer a função do 9, enquanto o Pedro não se recupera da lesão. A expectativa é de que o centroavante rubro-negro esteja à disposição a partir do mês de abril. Só para completar em relação ao Flamengo, rubro-negro vai receber 5 milhões e 700 mil reais da venda de Matheus Sávio. O Fla tinha 30% de uma venda futura do meio atacante que pertencia ao Caxias Reysol e foi comprado pelo Urawa Reds por 19 milhões de reais. Esse era mais um de vários atletas negociados para o sistema defensivo. O Cruzeiro andou conversando com o Davi Luiz, ex-Flamengo, e também com o Fabrício Bruno, que segue no rubro-negro. A primeira proposta do Cruzeiro de 5 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos foi recusada. A tendência é que com a chegada do Valentim Gomes, o Cruzeiro desista da aquisição de outro defensor. Na manhã desse sábado, perguntei se daria tempo de o zagueiro ex-Vélez pintar na grande festa que está sendo preparada para torcedores do Cruzeiro na apresentação dos reforços. Com a presença de Gabigol, Dudu e companhia limitada, essa pessoa do Cruzeiro disse que não haverá tempo. Valentim Gomes será anunciado e apresentado somente na próxima semana. Com informação importante, Juninho, atacante do Karabakh, que é pretendido pelo Flamengo, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, está mais perto de virar reforço do Sevilha do que do rubro-negro. E olha que a proposta do Flamengo é melhor do que a dos espanhóis. O Flamengo se dispôs a pagar ao jogador 5 milhões de euros em salários ao longo de 4 temporadas. Já o Sevilha ofereceu 3 milhões e meio de euros por 3 temporadas e meia. Mas, nesse momento, por conta das possibilidades de jogar Campeonato Espanhol e competições europeias, o Juninho está mais propenso a defender o Sevilha. Importante contar que José Boto e Felipe Luiz conversaram com o Juninho nos últimos dias, ligaram para o atleta brasileiro afirmando que ele vai fazer parte de um enorme projeto na reconstrução do Flamengo. E os dirigentes e a comissão técnica do Flamengo entendem que ele vai ter bastante utilidade. Jogador que marcou 6 gols na pré-Champions dessa temporada, o time dele acabou não conseguindo a classificação para a fase de grupos, já são mais 2 gols marcados na Liga Europa. Desde que foi contratado pelo Karabakh, time do Azerbaijão, já foram 42 gols marcados em 80 partidas. Jogador de 28 anos de idade que surge no Atlético Paranaense como atacante de lado de campo e se transforma em centroavante na sua chegada ao Karabakh. Importante contar que as negociações ainda não estão concluídas e o staff do jogador tenta convencê-lo a abrir mão desse acordo com o Sevilha para virar reforço do rubro-negro. A proposta do Sevilha e do Flamengo, as propostas são parecidas. Elas chegam até 5 milhões de euros, mas o Karabakh deixou a decisão para o jogador. Prometo que qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Quero falar também que o Flamengo demitiu Márcio Tanuri do departamento médico. O Tanuri estava no clube há 23 anos. José Luiz Ronco, você já deve ter lido, vai assumir o cargo de diretor médico geral do Flamengo. É o retorno do médico ao Flamengo depois de 9 temporadas.
Outra novidade importante do sábado, Cruzeiro aumentou sua proposta para a compra do Fabrício Bruno, mesmo tendo chegado a um acordo com o Vélez pelo Valentim Gomes. Operação de compra do zagueiro argentino de 21 anos de idade se custará 9 milhões de dólares. Já em relação a Fabrício Bruno, a nova oferta é de 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, totalizando 51 milhões de reais. A primeira oferta, vale a lembrança, havia sido de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Nessa nova proposta, que pode chegar a 8 milhões de euros, o Cruzeiro quer ser dono de 70% dos direitos econômicos. O Fabrício Bruno tem 100% do seu vínculo preso ao rubro-negro e faz enorme esforço para jogar no Cruzeiro. Ele já percebeu que no Flamengo ele vai ser reserva, não terá tantos minutos sob o comando do Felipe Luiz, e existe a promessa do Alexandre Matos de que, em caso de mudança para o Cruzeiro, ele vai ser titular absoluto da Raposa. O Flamengo acaba de oficializar a XBRI Pneus como patrocinadora master do manto sagrado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a tradicional e esperada Copinha. Essa parceria reforça a presença da marca brasileira no setor automotivo, que já havia estampado o espaço principal da camisa rubro-negra em 2024. A XBRI Pneus demonstrou grande entusiasmo com a renovação da parceria. Samer Nasser, diretor de Relações Institucionais da empresa, destacou a importância desse vínculo. Estar ao lado do Flamengo, uma das maiores referências esportivas do Brasil, em um torneio tão significativo, é motivo de enorme orgulho para nós. Acreditamos no impacto transformador do esporte e na relevância de investir no futuro do futebol brasileiro. Estamos confiantes de que essa parceria contribuirá para o sucesso e o crescimento de jovens promissores. O Flamengo, que já conquistou a Copinha em 4 ocasiões, 1990, 2011, 2016 e 2018, estreia na edição deste ano no próximo domingo, dia 5 de janeiro, às 17 horas, enfrentando o Cruzeiro da Paraíba. A equipe está no grupo 23, que também conta com o SC São Bernardo, SP e o Zumbi, AL. As partidas desse grupo serão disputadas no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Marco Senna, diretor de marketing do Flamengo, também celebrou a renovação da parceria. Estamos muito felizes em continuar ao lado da XBRI Pneus, uma marca que compartilha os valores do Flamengo e a busca incessante pela excelência. Essa união reforça nosso compromisso de trabalhar com empresas alinhadas à nossa visão. E temos certeza de que a nação rubro-negra continuará apoiando essa colaboração, fortalecendo o vínculo com marcas que acreditam no Flamengo. A relação entre Flamengo e XBRI Pneus já rendeu frutos importantes. A marca esteve presente na Copa Intercontinental Sub-20 de 2024, quando o Flamengo enfrentou o Olympiacos da Grécia no Maracanã. O resultado foi histórico, uma vitória por 2-1 que garantiu ao rubro-negro o título inédito dessa competição, que colocou frente a frente os campeões da Libertadores Sub-20 da Champions League Sub-20. Agora, a expectativa é grande para a atuação do Flamengo na Copinha 2025. Confira as datas dos jogos da primeira fase. Dia 05/01, às 17 horas, Flamengo X Cruzeiro, PB. Dia 08/01, às 21h30, Zumbi, AL, X Flamengo. Dia 11/01, às 21h45, SC São Bernardo, SP, X Flamengo. Com essa nova parceria, o Flamengo segue reafirmando sua força dentro e fora de campo, conquistando apoio e credibilidade tanto de sua apaixonada torcida quanto de grandes marcas. Que venha mais uma copinha para o rubro-negro.